Olá a todos, nós iniciamos então mais uma reunião, sempre gratos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, sempre gratos ao nosso Espírito Protetor e pedindo por todos os que sofrem do corpo e da alma. Que luz se faça entre todas as famílias da terra, que luz se faça na nossa família, que luz se faça dentro de cada um de nós. Então nós iniciamos hoje trazendo do Evangelho segundo o Espiritismo o tema que chama cólera, que está inserido no capítulo 9, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então esse texto da cólera veio através de um espírito protetor em Bordeaux, em 1863. E o texto nos diz: levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois a ponto de não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar e vos considerar tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo, que a menor comparação vos irrita, vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faça rejeitar as observações justas, que vos faça repelir com cólera os mais sábios conselhos. A própria impaciência decorrente das contrariedades, frequentemente fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Então ele nos diz que, levados pelo orgulho, nós nos julgamos mais do que somos, atribuímos a nós ali um valor maior do que aquele que de fato somos, e qualquer comparação que se faça, que nos rebaixe, que não nos deixe em evidência, isso nos irrita, isso nos fere, isso nos magoa. Então temos uma dificuldade ainda muito grande em ouvirmos algo que nos desagrade, que seja contra aquilo que a gente espera. Até do ponto de vista nas empresas, os feedbacks que se fala, é muito comum que numa entrevista de emprego todos falam: não, eu sou uma pessoa receptiva a feedback, eu gosto que apontem ali os pontos em que eu posso me desenvolver, mas o fato é que na hora em que isso de fato acontece, poucos de nós temos ali essa serenidade para ouvirmos ali com calma, com serenidade. Poucos ali sabemos ouvir uma crítica sem que aquilo nos incomode. Então, ele fala que a base de tudo isso ali é o nosso orgulho ferido, E ele diz que se procurássemos então a origem desses acessos de raiva, de demência, encontraremos ali o orgulho ferido, Então, ele fala, das situações que nos fazem perder a razão. Então, é muito comum que nesses acessos de raiva nós até falamos coisas ali que não devemos, coisas que talvez não sentimos e que depois nós nos arrependemos ali profundamente de algo que foi dito e que às vezes não tem retorno. A gente pode pedir desculpas, tentar ali apaziguar aquela situação, mas às vezes ficam marcas ali que sabe-se lá quanto tempo elas demoram para serem restabelecidas, Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos de raiva, de fúria, porque podemos falar alguma coisa ali que não tem volta, Um casal, por exemplo, que ali no momento de raiva, de discussão, um fala para o outro: eu te odeio, vai embora, e às vezes a outra pessoa vai embora e às vezes ela não volta, Enfim, tantas outras situações em que a gente se sente ameaçado e falamos ali com uma agressividade até, E situações em que talvez até tenhamos argumentos sólidos, que poderíamos esclarecer ali com calma, mas a maneira que nós falamos ela é tão dura, ela é tão agressiva,
que nós perdemos totalmente a razão. Aquelas situações em que a gente começa ali nesses momentos de raiva e que depois a gente tenta descobrir, tenta refletir como começou aquela confusão, como começou aquela discussão, e a gente nem consegue ali retomar, né, entender. Tamanha foi ali a raiva, tamanho foi o nosso desequilíbrio, em que se magoa muito mais pela maneira, pela agressividade, do que propriamente pelo conteúdo, pelo teor daquilo que foi dito, né? Então, como ele fala, é o orgulho ali que nos leva a ter esses acessos de fúria, esses acessos de raiva. E às vezes a gente fala, poxa, mas eu nasci assim, Deus me fez assim. É da minha natureza ser uma pessoa colérica, agressiva, que tenha raiva, né? Então nós atribuímos até a Deus ou a nossa natureza, esquecidos de que isso é uma dificuldade do nosso espírito, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, de nos observarmos, como eu fico nessas situações. E é curioso que se a gente vê alguém discutindo em público, num shopping, por exemplo, a gente fala, que absurdo, né? Que pessoa barraqueira, né? Fazendo isso aqui. Mas talvez a gente tenha a mesma atitude em casa, no silêncio ali do nosso lar, sem que ninguém perceba, né? A única diferença é que uma situação ela veio a público e talvez a nossa não, né? Então isso para que a gente reflita, né? Qual é o custo que isso tem, não só para aqueles que sofrem esses ímpetos que nós temos às vezes de raiva, como o custo para nós mesmos, para o nosso equilíbrio emocional, espiritual e para a nossa própria saúde. E nós sabemos que esses momentos de raiva, de explosão, isso é potencializado pela ação de espíritos que não querem ali que a paz se estabeleça dentro de nós ou no nosso lar, né? Então, quantos ali falam coisas ou tomam atitudes e depois se arrependem profundamente e foram influenciados, né? E podem muitas vezes ser influenciados, mas porque deram vazão, deram abertura para que essas influências acontecessem, né? E às vezes os espíritos nesse contexto podem até se valer de outras pessoas. Por exemplo, um pai ali que algum espírito queira influenciá-lo. Esse espírito pode provocar essa irritação, essa raiva, através da criança, né? Aquelas situações que a gente como pai fala, se meu filho fizer qualquer coisa agora, né, além do que ele está fazendo, eu vou perder a cabeça, né? E pode ser, como muitas vezes acontece, que espíritos influenciem ali os pequenos para que eles nos tirem do sério e nos irritem. E podemos pensar, mas que culpa tem uma criança, né, das dificuldades que nós temos? Mas aí nós lembramos sempre que essas crianças são espíritos antigos, talvez até muito mais antigos do que nós, né, que estão temporariamente num corpo de criança, na sua fase ali infantil, mas que são espíritos que já vivenciaram muitas situações e que estão ali inseridos no mesmo lar, né, no mesmo cenário doméstico, porque todos têm os aprendizados em conjunto. Porque senão seria pensar que Deus é injusto, uma criança sofrer uma influência que aparentemente ela não teria nenhuma ligação com aquela situação. Então todos nós estamos ali imersos dentro da mesma oficina que a família, que é o lar, né? Oficina de grandes alegrias, de realizações, mas naturalmente também de lutas, né? de exercícios de convivência, de reconciliação necessários ali a todos nós. E aqui ele diz, né, que na sua impaciência o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade.
Então, nesses momentos de impaciência, ele diz que o homem se volta contra tudo, às vezes até contra os objetos, pessoas que quebram absolutamente tudo que encontram ali pela frente, né? E ele nos diz que se pudéssemos nos ver nessa situação, nós teríamos vergonha ali de nós mesmos, né? E o pior, às vezes a gente tem até orgulho disso, né? Orgulho desses momentos de raiva, de cólera. É como se disséssemos para os outros: me respeitem, né? Tenham mesmo receio de mim. E a gente até vê, às vezes, famílias em que alguém chega ali e fala para um pai, para uma mãe: nossa, como seus filhos são extremamente educados. Quando na realidade há muito mais uma relação de medo, de pavor do pai ou dos pais ou da mãe, do que propriamente uma relação de respeito, né? Então, às vezes, uma pessoa que é muito autoritária, que é muito agressiva, no fundo, muitas vezes é alguém profundamente inseguro, né? Que precisa se valer ali dessa agressividade, e inibindo os outros para esconder ali a própria insegurança que traz dentro de si. O Evangelho mesmo cita sobre isso, que às vezes nós falamos que alguém é respeitado. Na verdade, esse alguém é muito mais temido, né, do que respeitado. E às vezes até dentro do próprio lar, aquele que fora ele pode ser uma pessoa extremamente gentil, cortês, educada, mas dentro de casa ali nós podemos ser ali tiranos, né, que oprimimos, que humilhamos, que controlamos excessivamente cada passo ali de um familiar, né, a pretexto de harmonia, a pretexto de autoridade, mas atrás disso quantas vezes denota ali um comportamento agressivo, um comportamento dominador, que tira das pessoas que convivem ali a própria naturalidade da vida. As pessoas não se sentem à vontade, né? Então pensemos sempre sobre isso. Eu tenho das pessoas o respeito, eu conquistei das pessoas o respeito, a afeição, ou é muito mais o medo que alguém tenha em relação a nós, né? Ele nos diz também: se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram a sua saúde e até mesmo comprometem a sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Ou seja, todas as situações que nós nos encolerizamos, que perdemos a cabeça, nós somos ali a primeira vítima, porque isso tem um impacto muito grande, não só na nossa vida emocional, espiritual, como foi dito agora há pouco, pelas influências que nós atraímos, mas também para a nossa saúde. Quantas pessoas vão no consultório médico com uma gastrite, com uma úlcera, né, com problemas intestinais, com imunidade baixa, enfim, uma série de problemas que não são mais do que reflexos ali desse estado emocional de revolta, de agressividade, que vão ter ali uma repercussão no nosso corpo físico, né? Então, a gente está falando tanto de imunidade nessa fase, e o quanto o nosso estado emocional, ele altera ali a nossa imunidade, né? Então, se estamos ali nessa irritação permanente, temos ali afta, temos dores no estômago, gripe, nas mulheres ali aumenta os índices de infecção urinária, de uma candidíase, enfim, deixando claro o quanto o nosso estado emocional ele tem um impacto muito grande na nossa saúde, e a irritação potencializa, não poderia ser diferente em relação a isso. Ele nos diz ainda: além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso de raiva cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a vida. Por toda a vida e talvez até por mais vidas, né? Que podemos ali ter um comportamento ao longo da vida equilibrado, mas no momento de fúria, no momento em que perdemos o controle, às vezes podemos tomar uma atitude que vamos nos arrepender ali eternamente por aquilo, né? Por isso é tão importante a prece, o estudo,
as reflexões, ouvir uma boa música, um bom livro, tudo isso que nos alimenta e que nos fortalece para que quando surgirem os testes, esses momentos difíceis que todos nós passamos, né, que somos submetidos ali à revolta, para que a gente tenha um controle suficiente para que essa fúria não nos domine e nos leve a tomar ali decisões ou atitudes que às vezes são tomadas uma fração de segundos, mas que podem ali gerar um impacto por uma vida inteira. Por isso que é muito perigoso tomarmos decisões em situações extremas, seja de extrema alegria, né, que talvez essa extrema alegria se traduza muito mais numa situação de euforia do que propriamente de alegria, como também tomarmos decisões em momentos de muita tristeza, de angústia, né? Então, esses momentos a gente tem que pedir a Deus ali um pouco de calma, um pouco de serenidade, para aí sim, com a cabeça um pouco mais tranquila, tomarmos ali as decisões e importantes decisões. Ele diz ainda, em resumo, o homem que tem um temperamento colérico, raivoso, né, não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito bem e pode levá-lo a praticar muito mal. Isso basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela, né, a raiva, é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, se temos essa tendência, essa raiva, essa agressividade, isso não impede que tenhamos muitas outras qualidades, em outras áreas da vida, tenhamos um domínio maior, né? No entanto, se temos esse temperamento colérico, isso pode impedir que a gente faça muita coisa boa, né? Tanto que a gente ouve às vezes expressões como, por exemplo, poxa, essa pessoa é uma pessoa tem um coração de ouro, é uma pessoa dedicada, é um ótimo pai, uma excelente mãe, mas vive perdendo a cabeça, vive explodindo, vive colocando tudo a perder. Então vejam que às vezes um ponto na nossa existência, ele pode comprometer ali tantas outras. E ninguém é santo, né? Ninguém tem esse pleno domínio, mas é justamente por isso que nós temos que lutar, temos que nos analisar, e se percebermos que esse é um ponto que merece ali uma atenção especial, que a gente tome um cuidado maior, né? E não deixando para ter esse controle nesses momentos de fúria, mas como foi dito agora há pouco, na medida em que a gente lê um bom livro, ouve uma boa música, que a gente tem esses momentos de serenidade, né? Que descansamos, enfim, tudo isso são reservas para que quando surgirem esses momentos mais difíceis, nós tenhamos uma condição maior de ter esse autocontrole, pedindo sempre, claro, a ajuda do nosso espírito protetor, dos espíritos amorosos que nos acompanham, para que nós tenhamos ali a força necessária, né? Isso está muito ligado também a essa irritação, a nossa dificuldade que temos de ouvir, né? Nós gostamos de falar muito, dar conselhos, gostamos de opinar sobre a vida das pessoas, né? Mas que dificuldade nós ainda temos para ouvir, né? Tanto que às vezes alguém está falando, a gente nem espera a pessoa terminar o raciocínio, ou já vamos tirando as conclusões, já vamos preparando mentalmente ali as nossas respostas, sendo que se esperássemos ali a pessoa concluir o que ela tem a dizer, talvez a nossa visão fosse diferente, né? Enfim, como é difícil ainda ouvirmos uma opinião, sobretudo se essa opinião contraria as nossas expectativas, os nossos desejos. Então, assim como nós queremos, gostamos de sermos reconhecidos, de sermos ouvidos, é muito importante que a gente treine isso. Quando alguém estiver falando conosco, que nós possamos ouvir, né? Ouvir com calma, sem ficar ali tanto na defensiva, né? E não nos sentindo mais do que ninguém. Até Frei Fabiano, no livro Mergulhando no Mar de Amor, ele fala sobre o melhor. O melhor, aliás, o que há de melhor em mim é a centelha divina.
O que há de melhor em todos os homens é a centelha divina. Eu não tenho, portanto, qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que qualquer criatura. Nada pode justificar o orgulho ou desprezo. Então vejam que conceito tão simples, mas tão rico, tão interessante. Né? Que o que há de melhor em nós e o que é melhor em todos é a centelha divina, porque todos somos filhos de Deus. Então, quando se diz ali no Pai Nosso, né, Ele é Pai de todos nós. Ele é meu, Ele é do meu vizinho, Ele é do meu chefe, é da pessoa que eu amo, da que eu tenho dificuldade. É um Pai nosso. Né? E quando se diz que o que há melhor em todos os homens é as centelhas divinas, e que eu não tenho nenhum motivo para me sentir nem melhor, nem pior do que ninguém. Então, se eu não me sinto pior do que ninguém, né, com isso eu não me magoo. Por quê? As coisas não me ofendem, as coisas não... eu estou usando a minha pessoa como um exemplo, né? Me incluo no grupo de todos nós que temos essa dificuldade. Mas quando alguém conquista essa condição de ser o que é, sem se achar nem mais nem menos do que ninguém, aí sim ele conquistou aquilo que se chama de humildade, né? Aquela pessoa que se aceita como é e que as coisas não a magoam, não a ferem, porque se ela ouve ali uma crítica, ela serenamente, ou primeiro ela ouve aquilo com atenção, ela reflete, se aquela crítica lhe cabe, ela tranquilamente toma as providências ali para uma mudança. E se não cabe a ela, ela também serenamente fala, olha, eu respeito a outra opinião, mas esse ponto não me cabe, mais serenamente. Por isso é que é tão interessante quando se fala que nós não temos nenhum motivo para nos sentirmos nem melhor, nem pior do que ninguém. Mas fica aí para a nossa reflexão, né, avaliarmos o quanto nos custa e o quanto custa para as pessoas que convivem conosco esses momentos de cólera, a influência que eles têm sobre a nossa saúde física, emocional, espiritual, e pedindo muito a Deus ali que gradativamente nós possamos conquistar essa condição de termos mais serenidade, mais calma, mais paciência, paciência com os outros, né? Paciência com cada um de nós, né? Conosco mesmos, para que a gente então substitua gradativamente esses momentos de cólera, de raiva, por mais momentos de calma, de serenidade. Né? Então fica aí para a nossa reflexão esse tema, a cólera do Evangelho segundo o Espiritismo. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, especialmente vamos ler novamente uma mensagem do irmão X, sempre comentada nas sessões, mas que vale a pena recordar. Chama-se A Ficha. Vou acompanhando aqui o texto que estará à disposição de vocês. João Mateus, distinto pregador do Evangelho, na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se para um merecido descanso. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado, com a leveza de que se via possuído, intentava alcançar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso, quando um funcionário de passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista dos olhos em sua ficha. E o viajante recebeu primoroso documento em cuja face leu espantadíssimo: João Mateus, renascimento na Terra em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto,
sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 anos em regime de escravidão da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou, sem maior atenção, 672 missas. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo, sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviços aos outros. Nunca percebe se ofende ao próximo, através de sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com os amigos do mesmo nível. Sofre o horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600.000 cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302.000 cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débito, quer dizer, aquela foi a ficha do crédito, né? Quando ia ler o item referência às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro, reuniria agora a palavra e a ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que, desde muito, desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso e, sorridente, despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Não fiquem preocupados, porque quem chama João nem Mateus, porque para isso somos todos nós, né? Esse relato tem alguns semelhantes, né? Mas ele vem de encontro, né, ao que se destaca no Evangelho, que eu vou comentar com vocês, né? Capítulo 15, fora da caridade não há salvação, é um trecho que começa, é o primeiro do Evangelho, né, o necessário para salvar-se o bom samaritano, mas o que me destaca aqui é a metade do último parágrafo, né? Vale a pena depois cada um ler por si aí.
Jesus não faz, portanto, da caridade uma condição da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, é mais ou menos assim, né? Nós, leitores da doutrina espírita, ouvimos um conjunto de lições a cada reunião, né? Como se fossem coisas soltas, esparsas, né? São textos que a gente assiste a sessão, lê um livro. É como se fôssemos um estudante em que cada mensagem, cada palestra, cada participação fosse a lição, né, de uma determinada matéria. Então, no sábado eu vejo matemática, e eu leio durante a semana um livro, eu vejo biologia. Então está tudo esparso, está tudo solto. Nós estamos aí estudando a doutrina, esperando a transformação do mundo, esse mundo que é complicado, só tem corrupto, só tem ladrão, só tem bandido, né? E para que a coisa, esse planeta de regeneração aí, as pessoas vão ser boazinhas, então eu não vou ter que conviver com todos esses problemas, né? E aí, né, nós somos chamados a um, que a gente já brincou, de um simulado. É uma provinha, né? Em que, através do momento presente, nós temos que apresentar alguma coisa que a gente leu. Então, todos aqueles textos soltos, agora eles estão num contexto, né? Então, sentamos lá na sala, estamos todo mundo aí nas suas respectivas casas, com a prova na frente, né? Os professores continuam ali, olhando, que são os espíritos, só que você olha para eles, pergunta alguma coisa, eles não falam nada. Por quê? Porque é a hora da prova. Tudo que tinha que ser falado, eles já falaram. É a sua vez de colocar o que está ali. E aí, a gente quer achar toda uma ligação entre esses textos. E aí vai perceber que tudo fazia parte de uma grande obra, como, por exemplo, a gente abre o Evangelho. Parece que a gente abre o Evangelho, só fala na transformação, nesse período que nós estamos vivendo. E a gente não percebeu. A gente ficava simplesmente estudando, né? Fazendo um esforço de acordo com a nossa vontade, deixo para amanhã, daqui a alguns dias eu ligo para o meu cunhado, no mês que vem eu visito a sogra. Quer dizer, eu não vejo aquilo como uma necessidade premente, né? Só que esse simulado está aí. E como eu não estudei direito, o que vai acontecer? Fui pego de surpresa, né? Então eu viro para o colega e pergunto assim: o que eu preciso saber? Me passa a fórmula aí, né? Aí o cara falou: bom, mas a matéria é muito grande e tal. Não, mas me passa a fórmula e que eu me viro. E a fórmula qual foi? Esse último trechinho que a gente leu, é a caridade. Ele mesmo coloca nesse trecho que todo o resto, justiça, né, tolerância como um todo, isso tudo é secundário. Por quê? Não é uma condição a caridade, é a única. Essa é a nossa cola, essa é a nossa fórmula. Esse é o que eu preciso colocar na prova. Ah, mas eu sei a fórmula, mas não sei usar. Ah, isso aí. Então, comece a quebrar a cabeça em como vai usar a fórmula, já nesses instantes. Então, por que eu destaquei esse trecho da ficha, né? Que todos os nossos atos, pensamentos são registrados. Primeiro por nós, primeiro por Deus e depois por nós na própria consciência. E ainda por todo o universo. Porque não existe, a gente já comentou isso, não existe nada que seja escondido. O universo é transparente. Tudo é transparente.
Você não consegue esconder quem você é, só de encarnado para encarnado, e olhe lá, né? Então o cara usa uma boa camisa, né? Ele corta o cabelo, então ele aparenta alguma coisa, mas a aparência, a aparência ela serve só para sensibilizar os sentidos do corpo, né? Então é o olfato, é um bom perfume, né? É isso. Agora, quem está fora do corpo não está limitado aos 5 sentidos. Então todos se conhecem. Todos se conhecem. Nada é escondido, tudo é transparente, não há nada que não seja público. Não tem nada. E por isso que nós somos o que somos, né? Desencarnamos e continuamos sendo quem nós somos. Com a diferença que agora a gente já não tem acesso a todos os lugares, porque alguns não são franqueados para a gente. Como é que eu vou frequentar um clube de caridosos se eu não sou caridoso? Como é que eu vou frequentar uma reunião de pessoas que se dedicam ao estudo se eu não estudo? Como é que eu vou participar de uma conversa de pessoas que cuidam da família se eu não cuido da família? Né? E assim sucessivamente. Então, cada um vai colher, está colhendo, colhe todo o tempo aquilo que planta instantaneamente, né? Então, nesses momentos aqui que a gente entende que ainda é um simulado, né? Ainda temos tempo de se modificar, porque todo o tempo nós estamos nos modificando, né? Nos vai ser cobrado o que nós fizermos com o nosso tempo, em qualquer situação, mesmo nessa situação de isolamento. Então, é tempo de refletir? Sim, claro que é tempo de refletir. Mas há muito que se fazer já no próprio espaço, né? Situações que merecem esclarecimentos, contatos que devem ser retomados, familiares, parentes a quem mantemos algum tipo de desavença, que a gente aproveite para nos reaproximar, né? Deixarmos o orgulho de lado e pedirmos perdão, né? Desculpas, né? E assim sucessivamente. Dá para se fazer muita coisa nesse período de isolamento que recalibre a nossa proposta de existência, né? E aí a gente percebeu que esse simulado, pode perceber que esse simulado, ele serviu para falar, olha, você não estudou tanto quanto você devia. Então, olha, tem ainda mais algum tempo. Quanto tempo nós temos? Algumas semanas, alguns meses, alguns anos? Certamente, ninguém tem um século pela frente. Mas ainda tem muito tempo para aproveitar, muito tempo para se fazer. E isso serviu quase como um puxãozinho de orelha, né? E é melhor a gente ter um puxão de orelha agora encarnado do que uma conta apresentada como essa depois de desencarnar. Tudo bem? Espero ter sido claro. Se ocorreu alguma dúvida ou algum questionamento, nós temos as oportunidades de tirá-lo. Tem a bibliografia aí ao lado, os textos, e bom estudo e boa semana para todos, né? Aproveitando essa oportunidade, vamos pedindo a Deus, a Jesus, a proteção, né? O amparo para todos os que nesse instante sofrem neste mundo, encarnados ou desencarnados, em especial aos governantes, por esses momentos difíceis, aos profissionais da saúde e todos aqueles que estão presos aos leitos, aos hospitais, né? Aos que estão vinculados às drogas, ao crime, né? Enfim, que nós possamos, com o olhar de Jesus, direcionar essa misericórdia que Ele nos ensinou e que Ele tem conosco,
para aqueles que estão ao nosso lado. Ok? Então, até a semana que vem, vamos aproveitar para encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Até a outra semana.